Boa Pronto, estamos ao... tarde. Boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Geofísica por Elas. Hoje, quem está aqui com vocês sou eu sou a Raquel. Eu sou uma das organizadoras do projeto Meninas e Mulheres na Ciência, que é o projeto que está em parceria com... É o projeto que está em parceria com a Sede Rural Geofísica para dar voz e dar espaço às mulheres na geofísica. E hoje, quem está com a gente é a Susan Vasconcelos. Ela é professora adjunta no Departamento de Geofísica do IGEL, da UFBA. E enquanto a gente espera um pouquinho o resto das pessoas chegarem, eu vou conversar um pouco com a Susan para saber como é que ela chegou aqui hoje com a gente. Susan, seja muito bem-vinda ao Geofísica por Elas. É um prazer falar com você. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente e contasse um pouquinho da sua história. Olá, boa tarde. Obrigada por compartilhar e levar um pouco de geofísica e falar da carreira acadêmica, tentar mostrar, né, um outro lado da geofísica. E, assim, muito obrigada pelo convite. Então, eu vou falando sobre o que me trouxe a geofísica. Na verdade, de graduação, eu não sou graduada em geofísica, eu sou graduada em matemática. Fiz licenciatura no oeste do Pará. Eu sou nascida na cidade de Santarém, do oeste do Pará. É quase um ponto médio entre a capital do Amazonas, Manaus, e Belém, a capital do meu estado. Então, eu fiz a graduação lá. E após terminar a graduação, eu fiz o meu mestrado na UFPA em Belém e trabalhei com métodos potenciais. Trabalhei com inversão, não fiz medidas de campo, trabalhei mais com modelagem mesmo. E após o meu mestrado, eu fiz o doutorado em física na USP. Aí trabalhei com métodos elétricos, quando métodos elétricos surgiu na minha vida, né? Aí eu trabalhei tanto fiz medidas de campo, como fiz medidas laboratoriais e fiz modelagem, inversão desse dado de medida de laboratório, que foi potencial eletrocinético, e depois eu fiz também a modelagem direta, modelagem física usando software de elementos finitos. Por fim, depois disso, eu fui pesquisadora visitante no LENEP, trabalhei com petrofísica no laboratório. LENEP, não sei se vocês conhecem, Laboratório de Engenharia do Física. Lá tem muitos professores de geofísica. E aí eu fiz medidas no laboratório, tem um ano mais ou menos lá. E após isso, sim, que eu fiz o concurso público e vim para a Universidade Federal da Bahia. E aí, onde eu estou como professora do Departamento de Geofísica, rochas, perfilagem geofísica de poço. Aí eu dou também noções de perfilagem geofísica de poço para curso de engenharia. E quando é necessário, alguma outra disciplina de geofísica aplicada também. Eu tô aqui só vendo, esperando para ver se você acabou de falar, que é o meu áudio que tá demorando até o retorno. Sim, eu parei mesmo para ver como é que estava o andamento. Eu já estava querendo os probleminha, né? Que eu estou trabalhando com computador e com celular. Ah, tudo bem. Tranquilo, então. Então, antes de a gente começar a palestra, eu queria só dar 3 recadinhos, na verdade. O primeiro deles é para vocês seguirem a página do MM Ciência, que é o projeto que eu sou coordenadora, está passando aí embaixo para vocês, o arroba. A segunda é para vocês seguirem a página da Sede Rural Geofísicas, também está embaixo, passando o arroba deles. E o terceiro é para vocês apoiarem a causa do meu projeto,
que é divulgar a ciência para meninas e mulheres em todas as idades, em classes sociais diferentes. E como vocês conseguem fazer isso? Comprando as camisas que a gente fez em parceria com a Chico Rei. Eu vou botar já já ali no link dos comentários. Então, entrem lá, comprem camisa, caneca, caderninhos e apoiem nosso projeto. Essa aqui é uma das camisas que a gente tem lá. Faça sempre como uma garota. É uma das camisas que a gente tem. Então, vistam a camisa, literalmente, do projeto e façam ciência como uma garota. Então, vamos dar início à palestra da Susan, que é intitulada Investigação Geoelétrica em Áreas Urbanizadas, Desafios e Soluções. Do computador da Susan na tela. E ela já pode iniciar a palestra. Certo. Só esperar aparecer a projeção aqui. Apareceu. Então, tá certo. Vou começar, gente. Muito obrigada novamente pelo convite, né? Essa minha apresentação aqui, ela é uma apresentação que tem como um objetivo muito o método em si. Mas, assim, o foco não é a interpretação. O foco, como diz o título da palestra, né? Investigação geofísica em áreas urbanizadas, desafios e soluções. Então, o foco é falar sobre os desafios, né? Na aplicação da metodologia em área onde tem muitas construções, tudo, né? E que soluções a gente pode encontrar, como a gente pode abordar esses problemas e resolver, né? Então, vou começar aqui. Eu já até falei um pouquinho da minha história, mas eu tinha planejado colocar aqui a minha história profissional. Então, eu marquei colorido aqui os estados do Brasil onde eu passei, que fizeram parte da minha formação, né? Primeiro, o Pará, ali verdinho, foi onde eu fiz a minha graduação e o meu mestrado, né? Eu fiz a graduação no interior, na cidade de Santarém, oeste do estado, e fiz o meu mestrado em Belém, na capital, na Federal do Pará também. Hoje em dia, no oeste do Pará, tem uma universidade que tem o curso de graduação em Geofísica, é a Federal do Oeste do Pará, mas na época em que eu estudei lá não existia. Depois eu fui para São Paulo fazer já o meu doutorado, depois do mestrado, né? Então eu trabalhei ali na USP, e já foi na USP que eu entrei em contato com métodos elétricos a primeira vez, foi quando eu comecei a trabalhar, e eu trabalhei com dado de campo, fiz levantamento de eletroresistividade, fiz levantamento de potencial espontâneo, e aí eu fiz medidas em laboratório também. Então, tinha um tanque experimental com ele, a gente fazia de potencial eletrocinético. Então, era o efeito arido, né, gerando potencial. E aí, para essa abordagem, eu trabalhei também com a inversão desses dados e também trabalhei com a modelagem direta desses dados através. Após o meu doutorado na USP, eu fui então para o Rio de Janeiro, para a cidade de Macaé, onde eu fui pesquisadora visitante no LENEP, Laboratório de Engenharia do Petróleo. Eu estive lá trabalhando com petrofísica, apesar de ser um curso de engenharia, lá ele tem um laboratório assim, super equipado, e dá para a gente fazer várias medidas em amostras de rocha. Também trabalhei com método elétrico lá, mas agora é um método multifrequência. Após esse tempo no LENEP, que foi mais ou menos um ano, eu vim então para a Bahia, como já professora, né, do curso de Geofísica, onde hoje eu ministro as disciplinas de geofísica aplicada, perfilagem geofísica de poço, propriedade física das rochas, né?
E trabalho fazendo pesquisa na área de água subterrânea, área ambiental. Eu já fiz alguma coisa também em petrofísica, aplicada ao petróleo, mas geralmente eu estou trabalhando mais com água subterrânea e meio ambiente mesmo. Né? Então, você quer um pouquinho da minha história. Para contar para você algumas associações, alguns grupos de extensão, onde eu participo. Né? Então, primeiro que eu vou falar para vocês esse projeto Geoarretadas. Né? No projeto Geoarretadas, é um projeto que ele leva conhecimento de geociências para meninas, principalmente, de escolas públicas. Mas esse projeto, ele não deixa de receber também os rapazes, os garotos, né, que queiram participar. Durante a realização desse projeto, que é sempre sábados, nós recebemos na universidade para várias programações em geociências. Então, um sábado é oceanografia, outro geofísica, outro sábado é geologia e o outro é geografia. E aí a gente apresenta os laboratórios, faz palestras, modelo de geociências, né? Então eu vou passar logo para a outra participação que eu tenho, que é no MUGEO. O MUGEO é o Museu de Geociências. Ele é instalado nos halls da instituição. Então, a gente tem ali o prédio de Geociências, né, na UFBA, e tinha vários halls que estavam vazios e que eles foram utilizados para a instalação desse museu. Então, nós temos a exposição das áreas de geociências, né? Temos painéis, nós temos exposição de equipamentos, e no caso de geologia também tem várias amostras de minerais e rochas, né? Então, é um local assim que está sempre aberto à visitação, ou pode ter uma visitação agendada também, né? Eu participo também do Café Geofísica. O Café Geofísica é um canal novo que abri junto com 2 colegas meus de geofísica para a gente fazer divulgação de geofísica. Então, ele é muito novo ainda, ele só tem 2 vídeos lá ainda. Nós estamos produzindo, fazendo entrevistas com convidados da área. A edição tem um canal de comunicação com estudantes, com jovens profissionais. E aí eu passo também parte, a que eu coloquei, esse das folhinhas verdes, é o Jardim Coletivo do Geo. Esse jardim, ele é uma instalação própria ali na lateral, né, na parte física do prédio, e a gente começou a fazer um cultivo, plantar um jardim para qualidade de vida, né, é uma coisa assim social também ao mesmo tempo, e para a gente assim, é muito prazeroso fazer parte desse jardim. Eu vi, né, e vários logos pequenininhos. Então, a ABMGEO é a Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências, né? Então, é um grupo que congrega as mulheres que atuam nessas áreas. Elas têm como objetivo, assim, falar de geociências, defender o espaço, a voz das mulheres, né? Atuando na profissão, ocupando um espaço de respeito, de voz, né? Onde elas têm opinião, onde a gente pode fazer divulgação de eventos femininos também. E todos os locais no Brasil onde vocês veem esses logos pequenininhos, são todos os locais onde a gente núcleos. Além da ABMGEL, eu faço parte também, vocês estão vendo logo no canto inferior direito, eu estou entrando agora. É um projeto novo que está surgindo, Dimensão Inspirar, né? Então, a missão é que mentores, pessoas voluntárias se inscrevam e possam dar assistência a estudantes das mais diferentes áreas, não só ciências, inclui geociências e qualquer outra área do conhecimento. Os que já atuam na área, que têm um conhecimento, que têm experiência. Esse apoio vai consistir em que ajudar a tirar algumas dúvidas profissional, né? E pode servir tanto para a carreira profissional, né, como para a carreira acadêmica também.
de repente, uma pessoa quer seguir a carreira, mas tem muitas dúvidas, né? Então, o caso de mentoria poderia ter ali um mentor, um mentorado, recebendo ali as informações. E, por fim, eu coloquei aqui embaixo essa tarjinha vermelha, que é o Coletivo de Mulheres Terra. Esse é um coletivo de mulheres no Instituto de Geociências, onde nós paramos para conversar sobre a situação feminina na profissão, né? Sobre para resolver alguns casos que tenha, talvez denúncia, assédio, para nós podermos dar um pouco de assistência também, para a gente conversar sobre a profissão, né, no meio feminino, para a gente colocar palestras, apoio psicológico ou jurídico. A gente tem, assim, muitos planos de crescimento de ir adiante, né? Então, isso aqui foi só para finalizar, assim, falando um pouco, assim, além da formação profissional, de outros órgãos, outros tipos de programas que eu participo. Então, a gente pode passar agora para a nossa, propriamente dita, né, a nossa apresentação. Então, eu pensei assim, eu vou falar sobre o que a gente vai enfrentar, eu vou primeiro dar um direcionamento, assim, muito simplificado. É claro, você pode encontrar numa apostila ou numa aula algo muito mais detalhado, mais descrito, mas eu quis colocar aqui um produto simplificado. Então, a primeira pergunta, eu diria, quando alguém chega para você para fazer um trabalho acadêmico ou para fazer um trabalho profissional, para gerar um relatório técnico profissional, por exemplo, precisa saber o que é determinar, se quer descrever ou detectar, e onde. A localização é imprescindível, né? Depois você vai passar alguma outra pergunta, que é: tem contraste para qual método geofísico? Né? Você vai pensar, que método geofísico, qual metodologia eu vou aplicar para esse estudo? Eu preciso pensar que eu vou usar ali, vou fazer uma instalação, botar um equipamento, fazer uma medida, que ela vai detectar um contraste de propriedade física, que eu vou ter condições de fazer uma interpretação dessa propriedade física ali, dessas variações, produzindo ali um modelo geológico, né? Produzindo ali, delineando volumes, delineando estruturas, né? E depois de você saber o que, onde e qual, por que você vai se perguntar quando? Essa pergunta é muito importante por causa das questões sazonais, né? Então, você vai pensar que você vai sair ali com uma equipe de estudantes, ou um grupo de pesquisa, né? E você vai coordenar uma atividade de campo. Determinadas épocas do ano são se planejar, né? Se tem condições de você sair a campo ou não, né? Geralmente, a gente tenta fazer nossos levantamentos todos na época de maior estiagem, né? Na época que não está tendo chuva. Então, você precisa ter esse planejamento, olhar na internet, procurar ali a distribuição pluviométrica, né? Às vezes, não é uma região que você está acostumado, onde você já sabe como que é o comportamento, né? A pluviosidade durante o ano, esse tipo de informação, né? Porque é um percalço que pode você perder um dia de trabalho, uma semana de trabalho, para a si mesmo, né? É possível fazer uma visita técnica prévia nesse local? Por que essa pergunta também é importante? Porque se você pode fazer uma visita técnica prévia, você pode ir até o local, fotografar, você já pode ir lá e perceber se tem algum tipo de obstáculo no caminho, alguma coisa que atrapalharia você fazer o levantamento, vai precisar providenciar, fazer uma retirada localmente, né,
de mato, né, de vegetação, para que você possa instalar, botar ali para fazer seu levantamento, né? Mas algumas vezes não é possível fazer a visita técnica prévia. Por que muitas vezes, algumas vezes não é possível? Ou porque você viajar de um estado para o outro e você tem um tempo reduzido para fazer aquele levantamento, você tem que ir no campo, se tiver algum percalço você vai decidir na hora, ou porque de repente ali você tem uma previsão de pouquíssimos dias mesmo, vai chegar a época de chuva, ou vai ter alguma obra ali naquele local e você vai precisar terminar antes dessa obra, né? Então, você vai precisar se planejar nesse aspecto, né? Quanto tempo você tem disponível se você pode fazer esse levantamento. E aí, então, chega o dia de fazer a execução do levantamento, né? E aí você vai chegar com tudo que você separou, com os equipamentos, com o seu planejamento, com os seus mapas, né? E você precisa ali também observar que fontes complementares de informações você vai ter para a interpretação dos dados. Isso aqui é importante você observar. Tem informações que elas podem estar já em teses, em relatórios técnicos, no banco de dados de alguns sites, né? Tem alguns sites públicos, por exemplo, que você pode já encontrar várias informações, né? E, por final, você vai fazer o quê? Vai modelar, vai interpretar, né? Vai produzir um relatório. Certo? O social. E assim, o que e onde são desse estudo é o seguinte: o que seria um estudo para mapear cunha salina, ou cunha intrusiva, ou cunha marítima, e aí que né? E onde? É no estado da região metropolitana de Salvador, né? Que compreende ali fazem Candeias, Dias Dávila, Itaparica, e Lauro de Freitas, Salvador. Então, vocês vão poder ver aqui, nesse mapinha, aqui apareceu minha série, aqui, ó, essa pontinha aqui, aqui é a região metropolitana de Salvador, né? Então, aqui nessa posição, a gente vai fazer esse levantamento. Passa adiante. Muitas vezes você vai ter que fragmentar a sua área de estudo, né? Observe, ali é uma região extensa, né? Eu quero fazer um estudo para mapear uma cunha salina, né? Ou intrusão marítima. E aí, mas é uma área extensa de litoral. Então, muitas vezes você vai precisar fragmentar a sua área, vai escolher onde estiver mais acessível para você, né? Então, primeiro ponto aqui, leve em consideração a acessibilidade à área. Se você vai conseguir chegar lá de carro, ou se você vai ter que parar até determinada distância e depois seguir a pé, levando seus equipamentos, como que você vai levar esses equipamentos. Então, muitas vezes um estudo você precisa fragmentar, né? Você vai fazer por partes, e é melhor começar pelo que está mais acessível possível, porque aí você pode ir ao longo desse levantamento e fazendo um pré-planejamento da continuidade, né? E você vai escolher também, né, áreas que estejam vazias, de preferência, se você encontrar, né, ruas, campinhos de futebol, praças, áreas de pouca vegetação. Então, eu coloquei aqui umas figuras, né, são de arquivo pessoal, fazendo uma ilustração de algumas áreas, né, possíveis, por exemplo, né, áreas onde tem possibilidade de você abrir uma linha, fazer um tratamento. E áreas qual preferir, é melhor você ir para áreas públicas, porque muitas vezes você não vai ter problemas de permissão. Porque se você for tentar fazer dentro de uma propriedade, você vai ter que ir lá, falar com o dono, pedir permissão. Geralmente tem muito mais restrições de dias que você vai poder fazer o levantamento, né? Mas, assim, depende muito de onde é que você vai estudar e se tem áreas desocupadas, áreas de maior acessibilidade para você trabalhar.
como tomar a decisão, né, dessas áreas, o que você vai trabalhar, né? Então, antes da visita técnica, é melhor basear-se em imagens. Uma coisa rápida, uma consulta rápida que você pode fazer é acessar o Google Earth. Você pode localizar ali a sua área, né, e dar uma observada rápida na urbanização da área, como estão as ruas, e antes de chegar lá, antes de ir mesmo para uma visita técnica, você já pode ter uma ideia, né? E se você foi na Deixa visita eu só te técnica, se foi atrapalhar possível rapidinho. ir a uma visita técnica, você pode levar um GPS e você já pode trazer razoavelmente planejado onde vão estar suas linhas. Você pode, por exemplo, pegar a coordenada do início e do fim da linha para depois você plotar. Você pode jogar no mapa nessa sua linha e aí você já vai saber, por exemplo, a extensão da linha. Extensão da linha e você vai Susan, poder planejar os. Oi. deixa eu só te pedir para a gente tentar fazer o seguinte: você desativar, tenta desativar o microfone do seu celular, só apertar nesse botãozinho que ele vai ficar com o microfone desligado. Reativa o microfone do seu computador e tenta continuar a palestra assim, para ver se o retorno que a gente está tendo de áudio fica melhor. Aí eu vou falar pro Gustavo só fechar. Olha, ele Isso. não. Pronto. Acho que agora a gente Ele perguntou a gente porque não vai ele conseguir estava te ouvir. resistente em responder. Isso. Ó, você não vai conseguir ouvir a gente pelo celular, mas vai conseguir ouvir a gente pelo computador. Aí, acho que agora o áudio vai ficar melhor. É porque eu não estou ouvindo o áudio do computador, né? Isso, mas agora o seu áudio pra gente tá Uhum. ótimo. Ó, assim tá ótimo. A gente tá conseguindo Certo. Me te diz uma coisa, o que ouvir eu bem. apresentei até agora, vocês entenderam? Deu pra entender sim. A gente tava com um pouco de corte, mas no geral deu pra entender. Aí, se perguntarem alguma coisa aqui no chat que não tiverem entendido, eu te aviso. Mas a princípio tá tudo certo, tá? Tá, então eu vou continuar, eu vou pegar aqui desse slide em diante, né? Certo. Isso, Então, pode continuar aqui. Tá na certo. continuação do planejamento do estudo, né? Então, se você teve a possibilidade de ir previamente lá, aí você pode levar um GPS, né? E medir o início e fim da linha, e você pode planejar o espaçamento das suas linhas. Eu vou passar adiante aqui. Então, aqui sobre como seria. Né, ficou muito ruim porque eu estou me ouvindo falar agora aqui, então eu acho que eu vou tirar o do ouvido aqui, eu volto depois. Então, aqui é a cunha salina, né? O que seria a definição da cunha. Tem uma imagem aqui, uma figura, eu coloquei aqui a fonte, né, foi tirada do site da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima. O que a gente observa nessas figuras aqui, né? Um modelo geológico, a gente tem uma camada superficial, aqui que ele diz assim, um lençol freático, né, superficial, aí tem uma camada de argila e depois nós temos um lençol confinado. Só que o que é observado aqui é que essa porção, ela está próxima, né, ela está banhada pelo oceano, né, uma porção litorânea. E aí que essa água aqui, essa água salina, ela vai intrudir nesse meio. É isso que a gente chama de intrusão marinha. Então, essa água aqui, que contém mais sais dissolvidos, né? Ela seria mais salina e, consecutivamente, ela teria uma resistividade elétrica menor, ela vai intrudir nesse meio que estava saturado de água mais doce, né? E vai causar um tipo de anomalia elétrica. Em termos de análise de resistividade elétrica, causaria uma anomalia elétrica.
Aí observe que nessa região aqui, esses coloridinhos aqui, eles indicam uma intensa urbanização. E aí, onde tem urbanização, tem necessidades das pessoas que vivem ali. Então, elas vão precisar de saneamento básico, elas vão precisar de água, né? Então, aqui está ilustrado um poço. E nesse poço, o que a gente vê? Esse poço, ele vai fazer um bombeamento, né? E ele vai fazer com que haja um deslocamento aqui dessa intrusão. Então, ela pode estar assim, com esse comportamento mais com cara de cunha, ou ele pode ser deformado pela presença de um poço. Essa área de estudo que eu estou apresentando para vocês, que é um bairro residencial, ele está nessa situação, ele está nesse contexto. Ele está bem na região litorânea, e a gente já tinha ouvido falar de que moradores, prédios residenciais na região, eles faziam poços, mas assim não dava certo para consumir aquela água daquele poço, porque a água estava sempre salobra, né? Então, assim, era uma reclamação constante. E daí que nós decidimos fazer esse estudo para tentar mapear essa cunha salina, né? Então, esse é o contexto, certo? Vamos continuar. Agora sim, é uma imagem real para vocês, retirada do Google Earth, né? A gente pode ver aqui, voltando aqui, a gente pode ver aqui a linha de praia, né? E esse aqui, o oceano. A área de estudo é essa aqui que está circulada de vermelho, né? E o que a gente observa? Intensa urbanização. Hidrológica, falando da hidrogeologia da área, né? O que a gente tem uma complexidade aqui? Que nós temos o oceano, né? Que seria aqui a água salina, a água do oceano. E a gente tem, vocês estão vendo esses meandros aqui? Isso aqui é o rio Joanes. Depois eu vou mostrar uma imagem mais ampliada e vocês vão ver que tem mais um rio na região, né? Então, essa aqui é a nossa área de estudo. E aí eu já marquei aqui, SEV 12 e SEV 17, ela não foi executada por nós, pelo nosso estudo. Mas o que acontece? Foi um estudo prévio que tinha na área, né? Nós pesquisamos e encontramos que tinha sido feita uma SEV lá, eu acho que em 2005, mais ou menos mais de 10, 15 anos atrás. E existia também alguns poços de uns prédios, mas não tão perto, gente. Observem aqui, esses pontinhos amarelos, né? Aqui, esses dois, esse aqui, eles representam poços que existem na região. Então, se tem poço na região, provavelmente a gente tem informação estratigráfica de quando esse poço foi perfurado. Então, a gente teria uma fonte de informação paralela para ajudar na interpretação, né? Que seria, na verdade, duas fontes, que seria, uma fonte seriam essas SEVs, que já foram trabalhadas alguns anos atrás, e esses dados desses poços, né? Mas observem, os dados dos poços não estão tão próximos assim da nossa área, né? Um está a 880 metros e outro está a 1 quilômetro e 100 metros. Aqui para o outro lado, nós temos a 1 quilômetro e 350 metros, né? Então, essa informação estratigráfica é válida, está na região, mas não está tão próxima para a gente, porque justamente muito próximo da nossa seleção, a área selecionada, não tem poço, porque a água é salobra e a população não consegue instalar poço, né? Então, vou continuar aqui dando mais detalhes. Certo, então, um zoom de novo naquela nossa área de trabalho, e agora as linhas que a gente trabalhou. Nós fizemos só 3 linhas de levantamento lá, mas eu vou chamar a atenção para vocês para outra complexidade da hidrogeologia da área, que é o Rio Sapato. Vocês estão vendo esse corredor verdinho passando aqui? Então, esse aqui é outro rio, ele é bem raso, assim, parece ser um corredor verde, e está super próximo ali, né? Então, imagina, se você tem confluência, você tem a água do Rio Joanes vindo por um lado, você tem tem o Rio Sapato ali, bem superficial, né, do outro lado, e você vê ainda o oceano, você vê a linha de praia, né? E aí, quando a gente fez o planejamento, assim, teve que ser tudo muito rápido, porque a gente estava com problema no equipamento, no resistivímetro, e nós tivemos que ir com um professor
que ele tem um equipamento na responsabilidade dele e ele não podia passar muitos dias fora porque ele estava trabalhando em outro projeto. Então, nós tivemos que ser muito rápidos e a gente fez esse levantamento em 2 dias só. Nós fizemos essa linha aqui, que a gente chamou de linha 3, né? Não, como moçada 1. Linha 1 e linha 2, elas são o quê? Perpendiculares à linha da praia, e a linha 3, ela é paralela à linha da praia, né? Eu vou continuar aqui falando dessas linhas, mas assim, o objetivo principal não é tão a interpretação, são mais os problemas enfrentados. Esse daqui são as SEBs que eu apresentei previamente, né, para vocês. Então, essas SEBs aqui, o que a gente consegue observar claramente aqui? Praticamente 1, 2 camadas muito bem distintas, né? 1, 2 camadas muito bem distintas. Então, nas SEBs prévias, a gente conseguiu identificar 2 camadas bem distintas, né, do estudo anterior, e a gente já foi pensando, bem, provavelmente no nosso mapeamento pode aparecer alguma coisa parecida. Né? Aqui, propriamente dito, as fotos do local de trabalho. Observe aqui. Qual é um obstáculo? O que a gente viu aqui, né? É residencial, então a rua pavimentada, né? Tem calçamento, tem galeria de esgoto, né? E aí nós conseguimos esticar a linha aqui, ó, paralela, né, a esse calçamento nessa área verde aqui, né? Onde tem grama. A continuação dessa linha aqui, mais à frente desse carro, esse é o carro que nós chegamos lá com os equipamentos, né? À frente desse carro, essa continuidade da fotografia C aqui embaixo. Vocês conseguem ver lá adiante? É a praia, gente. E assim, era uma paisagem assim muito bonita, muito ventilada, muito agradável, assim um levantamento geolétrico ótimo, né? Que você vai fazer o levantamento e fica sentindo ali a brisa e vê a praia. Aqui na foto letra B, a gente com equipamento ali, fazendo o levantamento, né, setando, que são 2 professores, professor Botelho e professor Alexandre, os 2 são do meu departamento, e eles estavam aqui com equipamento, e eu estava aqui com um aluno coordenando aqui a distribuição da linha, né, então, observe, esse aqui foi o meu aluno que foi orientado nesse trabalho, o nome dele é Rafael Brito, o TCC dele está disponível no site do IGE-UFBA, né, de Geofísica, né, eu estou aqui mais adiante, né, observe uma coisa interessante nesse levantamento que está relacionado com a condição de sem área urbanizada. Tem pavimentação, tem calçada, tem rede de esgoto ali, né? Tem a possibilidade de carro circulando, de pedestre circulando, mas tem coisas que são fixas, como, por exemplo, esse poste aqui, ó, na figura A, você vê um poste, e você vê novamente aqui na figura D um poste. Observe que quando a gente viu o início e fim da linha, a gente já sabia o comprimento da linha e planejou ali o distanciamento dos eletrodos. Às vezes é possível você deslocar o arranjo todo para frente ou um pouco para trás, a fim de desviar desses pontos, né? Onde tem poste. Ou onde tem um aspecto construtivo que pode atrapalhar suas medidas. Mas nem sempre isso é possível, porque às vezes o trecho que você tem já é um trecho pequeno, né? Então, nesse ponto, nessa situação, a gente decidiu o quê? Fazer o levantamento e anotar as posições que tinham postes ou aspectos construtivos. Vou passar adiante. Nós tivemos uma fonte de informação paralela para embasar esse estudo, né, para ajudar na interpretação. Então, eu coloquei aqui aqueles poços, vocês lembram que eu coloquei que estava a 880 metros, 1 quilômetro e 100 metros, 1 quilômetro e 350 metros. Então, aí, aqui são os 3 poços, né? Eles foram, a fonte de informação desses dados é a SERB 2017. Quando você estiver fazendo um estudo dessa natureza, no caso aqui, a gente investigou no site do CIAGAS, né? E no site do CIAGAS, o que a gente tem ali? Você pode observar os poços,
Nem sempre, nem todo poço tem a estratigrafia dele, mas uma boa parte deles tem a estratigrafia. Então, o que a gente observa aqui nesses poços, né? Um contraste bem grande aqui, uma rocha cristalina em profundidade, né? Um sedimentar em superfície. A gente vê aqui, ó, cristalino mais ou menos a 10, né, metros, aqui está um pouco menos, uns 7 metros, e aqui está mais ou menos uns 8, 9 metros. Então, teria... a gente observou um vazamento ali raso, né? Quer dizer, a gente observou não, né? Esse dado que está a 1 quilômetro e pouco lá da nossa área de estudo, ele tem essa profundidade de embasamento e dá uma cobertura sedimentar, né? Aqui a descrição de um desses poços, né? E aí o que ele diz? Eu não botei todos aqui, não, mas eu coloquei esse daqui. O que ele diz aqui? Ó? Na primeira profundidade, solo arenoso acinzentado, né? Depois areia esbranquiçada, né? Então, solo arenoso, areia média, e aí rocha cristalina, né? Então, mas é uma rocha cristalina metamorfizada. Isso é que é importante a gente guardar essa informação, porque lá adiante ela vai ser usada na interpretação, né? Então, fonte de dado paralelo. Aqui eu vou mostrar rapidamente as seções. Essa aqui é a seção que é paralela à linha da praia, né? Então, na seção paralela da linha da praia, o que a gente consegue observar bem aqui? A gente consegue observar uma cobertura, né? Tem algo aqui na superfície, a gente delimitou os volumes, né? No mapa de resistividade tem uma cobertura que está um pouco mais resistiva, né? E aí a gente tem uma segunda porção aqui que é mais condutiva. Só que dentro dessa porção mais condutiva, a gente tem variações intercaladas, né? Mais resistivo, menos um pouco resistivo, ou ao contrário, né? Menos resistivo, um pouco, mais resistivo, menos, mais, né? Então, isso aqui dá uma ideia para a gente de que essa porção aqui metamorfizada, por exemplo, que ela pode estar sofrendo uma dissolução, a uma alterações locais, né? Então, em alguns lugares ela pode estar tendo uma dissolução, uma alteração da rocha, provocando um padrão, assim, de variação, né? De intercalação. Então, aqui a gente identificou essa porção superior 1, né? Um volume 2 aqui, com subvolumes 3, né? Menos resistivos, ou seja, mais condutivos, né? E aqui embaixo a gente começou a pegar um topo aqui, que seria do embasamento, né? Observe, a nossa investigação está rasa, né? Deu aqui 14 metros de investigação. Por quê? A gente não conseguiu abrir linhas maiores dados aspectos construtivos, né? O bairro ali, as ruas são curtas, então não conseguimos abrir ruas maiores, ou linhas maiores. Aqui uma outra linha, né? Essa linha aqui já é uma linha perpendicular à linha da praia, e a gente consegue observar o mesmo padrão, né? Continua aquele padrão. E aqui outra linha perpendicular à praia. Certo. Então, sobre os desafios enfrentados e as soluções propostas, né? Observe, nessa região de estudos nós temos alta densidade de moradias, né? É um bairro ali com as casas todas encostadinhas umas nas outras, né? E algumas ruas bem planejadas, né? Mas são ruas curtas e pavimentadas. Né? E nessa situação, o que a gente escolheu? Instalar os nossos eletrodos ali na borda da calçada, onde tinha aquela grama, né? Ou algumas vezes onde tem um jardim. E a gente instala, imaginando que não tenha por baixo algum concreto, né? Alguma construção. Mas, assim, naquele momento a gente não vai saber. A não ser que quando você for martelar o eletrodo, você for instalar o eletrodo, você sinta que ele bateu em algo mais compactado. Mas até então você está fazendo o levantamento, você não sabe exatamente o que você vai encontrar. O outro tópico, né? Impossibilidade de realizar medidas geoelétricas na linha de praia. E aí tem uma questão. Por que será que na linha de praia, na praia propriamente dita, eu não consigo fazer a eletroresistividade?
porque, de modo geral, ali o que a gente vai encontrar vai ser um solo não compactado, né? Que é a areia, né? Assim, desagregada, bem sequinha em superfície, vai dar um problema grave ali, não vai acontecer injeção de corrente, porque vai ter uma grande resistência de contato, né? Então não vai ter como a gente usar ali a eletroresistividade na praia. Mas uma proposta que a gente pode pensar no futuro, digamos, para a continuação desse estudo, para chegar mais, expandir em relação à praia, seria pensar em um método eletromagnético de alta frequência, né, uma investigação rasa, por exemplo, e ver se funciona, se dá sinal, se a gente consegue obter medidas ali. A outra, necessidade de fazer o levantamento em 2 dias, então foi muito rápido, a gente não podia perder muito tempo, tinha que fazer, era até bom, positivo fazer as linhas curtas, porque a gente conseguiu fazer 3 linhas, né, duas perpendiculares à praia e uma paralela, mas assim, a gente viu que tem um potencial de fazer um mapeamento ali geológico, né, infelizmente a gente não conseguiu encontrar a cunha salina, porque a nossa investigação foi muito rasa. Na verdade, a gente tem 2 hipóteses. Uma foi muito rasa a investigação, e o outro também, ela foi um pouco longe da praia, talvez tivesse que ser um pouco mais em cima da praia. Então, a gente só vai saber isso retornando e fazendo algum outro levantamento, complementar, né, ou a continuação desse estudo. E a gente pode enfrentar também o problema que seria alguns pontos com alta resistividade de contato devido ao calçamento. Isso é possível também. Daí que é super importante quando você está fazendo esse levantamento, você anotar. Toma nota, número do eletrodo, linha tal, número do eletrodo tal, na posição tal, que aspecto construtivo, que obstáculo pode ter ali. Isso faz parte também, vai te ajudar na hora de justificar alguma anomalia superficial, por exemplo, que pareça algo ali superficialmente e você pensa, não, eu acho que é uma coisa ali, era um poste, era um aspecto construtivo, eu vou ver nas minhas anotações. Isso vai ajudar. Continuando. Então, eu vou passar agora para o outro estudo, que eu também vou apresentar alguns problemas relacionados à urbanização, à construção, e a gente pode discutir sobre eles. O segundo estudo, ele foi na cidade universitária, né, da UFBA, no bairro de Ondina, e aí o que a gente está observando aqui nessa imagem é ali o oceano, né, o Oceano Atlântico, e a gente está vendo ali o contorno vermelho, que é a cidade universitária. E aqui, na cidade universitária, a gente vê os prédios, né? As construções, as ruas internas da UFBA, né? Então, observe, para que serviria um estudo dentro da cidade universitária? Serviria, por exemplo, para embasar construções futuras. Geralmente, a universidade tem planos de expandir um laboratório, construir um prédio, e aí tem várias áreas ainda desocupadas, e ela tem o interesse de saber ali a geologia da área, né, para embasar a construção, né? Então, nós fizemos esse levantamento ali para ter esse conhecimento, né, que tem uma aplicabilidade, sim, e que a gente vai enfrentar alguns problemas também. Vocês viram que no estudo anterior foi feito ali na região, no bairro, né? Mas era um bairro bem tranquilo. Então, nesse bairro, o tempo todo que a gente ficou ali fazendo levantamento, por exemplo, a gente não viu, não teve muito problema com carro circulando, não teve muito problema com pedestres ali durante o dia, porque, assim, geralmente no bairro residencial, durante o dia as pessoas, elas estão no trabalho, as crianças estão na escola, né? Então, não tem muita gente ali circulando. Mas na universidade, a universidade pulsa, né? A universidade, ela está viva ali durante o dia, está cheio de pedestres andando para um lado e para o outro. Vamos continuar para a gente ver essa situação. Então, aqui é uma pequena porção, né, da área onde está localizada a universidade. Nós estamos vendo aqui, esse aqui é o Instituto de Geociências, né? Aí aqui nós temos Instituto de Química,
Isso aqui é a biblioteca, uma biblioteca setorial que nós temos, física, e eu coloquei aqui já para a gente ver as linhas que nós realizamos. Não fizemos essa linha aqui, a gente chamou linha de arquitetura, porque aqui em cima é arquitetura. Né? Então, a gente foi do IGEL até a arquitetura subindo. E é uma subida, a gente tem uma diferença aqui bem elevada aqui de topografia, né? Aqui no estacionamento do IGEL, paralelo à Avenida Garibaldi, essa daqui, ó, para quem conhece Salvador, Avenida Garibaldi, e essa daqui é fizemos uma linha paralela no estacionamento, fizemos também uma linha na frente do Instituto de Geociências, de um lado da rua, e depois fizemos a continuação do outro lado da rua, na frente aqui, passando pelo Instituto de Química. Fizemos essa linha aqui, que desce do Instituto de Química, atravessa, vem aqui farmácia, aqui é o prédio de farmácia, né? E aí nós fizemos mais duas aqui, uma atrás do Instituto de Química e uma na frente de farmácia. Essas foram todas as linhas. Nós fizemos bastante linhas, mas a gente não aproveitou todas, tivemos alguns problemas. Por exemplo, eu vou dizer logo que essa linha do estacionamento teve muito problema, não deu para fazer a interpretação dela. Eu imagino porque aqui, ó, existe essa região aqui é toda pavimentada do estacionamento, nós fizemos na linha de uma jardineira que tem aqui paralela ao gradil, e provavelmente ela tinha concreto, né? Ela foi construída em cima do concreto e a gente não conseguiu ter um contato elétrico bom, ter uma resposta, um mapeamento bom. Então, essa linha foi descartada. À frente da linha do Instituto de Geociências, ela também não ficou muito boa, e nós tentamos descobrir por que ela não saiu muito boa. E nós descobrimos que tem um aterramento aqui na frente, né? Não tivemos como saber isso com antecedência, porque nós requisitamos as informações da UFBA e demorou, porque tem um aspecto burocrático, né? Mas nós soubemos, assim, por funcionário mais experiente, que está ali desde a construção do prédio, então que ele sabia me dizer, tinha informação sobre um aterramento. Certo. Observem e pensem que outro obstáculo a gente pode ter além disso, né? Aqui é uma área é uma jardineira na frente do Instituto e tem intensa passagem de pedestre aqui, todo o tempo entrando e saindo do Instituto de Geociências. Se você fazer uma proposta para continuar, para tentar ter essa informação, eu tentaria agora fazer do outro lado da rua, né? Se na frente aqui, logo na jardineira, na frente do IGEU, não deu uma resposta boa, então eu lançaria a proposta de continuidade, de segunda tentativa, né, de fazer do outro lado da rua, aqui, para a gente tentar obter essa informação. No caso do estacionamento, não deu uma resposta boa mesmo, então o que eu daria de proposta aqui seria fazer aqui nesse meio fio, aqui, ó. Ele está paralelo, né, da linha que a gente tem interesse. Então, eu lançaria a proposta de fazer aqui nesse meio fio. Então, a gente poderia ter essa informação. Esse mapeamento aqui deu uma resposta boa. Esse atrás do Instituto de Química também deu uma resposta boa. Esses daqui, de modo geral, deram resposta boa também. Então, a gente tem... Além disso, a gente tem, para fazer a interpretação dessas áreas, alguns SPTs, né, algumas sondagens geotécnicas, e que a gente poderia usar para embasar a interpretação desses dados. Aqui, um pouco mostrando a geologia da área, né? A UFBA fica bem no Alto Cristalino de Salvador, né? O campus de Ondina, né? E a gente está vendo ali a exposição, um corte, né, quando estava fazendo alguma obra, uma camada superior, né, solo residual, saprólito, e em profundidade aqui um cristalino. E lá pela região toda de Ondina é possível verificar ali afloramentos desse cristalino, né. Vamos passar adiante. Aqui na cidade universitária também é possível, dentro ali da universidade e até no museu do outro lado, que é próximo ali, encontrar informação estratigráfica também desses poços, né? E aí o que a gente tem ali?
Novamente, aqui o cristalino, ó, bem raso, né? Aqui está mais ou menos 11 metros de profundidade. Aqui nesse outro poço ele estaria mais ou menos uns 5, 6 metros de profundidade. E aqui está um pouco mais profundo, 20 metros de profundidade. As coberturas, o que a gente tem? Argila, né? Aqui solo argiloso, e uma camada cristalina embaixo. A grosso modo, era isso que a gente esperava. Né? E aqui um levantamento, esse aqui é atrás do Instituto de Química, né? Aí, para esse caso, essa situação, a gente tem esse perfil SPT, que foi cedido pela UFBA, esse perfil que vocês podem observar aqui, o Instituto de Química, né? Estão observando o Instituto de Química, e aqui era onde foi feito o SPT. Então, a gente tem o perfil aqui do SPT, né? E a gente tem a composição dele, uma composição superficial, né? Silt, arenoso. Observe que é bem rasa a investigação, né? A interpretação da linha do Instituto de Química, aí a gente observa bem claramente, né, uma camada superficial, né, uma intermediária, uma em maior profundidade, que a gente imagina que seja embasamento, né, e aqui uma camada mais argilosa e uma camada superficial, né, regolito. Outras linhas, que eu não vou dar tanto detalhe sobre a interpretação dessas linhas, né? E, por fim, como nós conseguimos fazer a junção dessas 3 linhas aqui e observar uma continuidade, né, nos volumes geológicos. Observe aqui uma camada superficial, né, se repete aqui, essa camada mais intermediária aqui, de resistividade elétrica, e um profundo, assim, de alta resistividade, que estaria relacionado ao embasamento. Sobre os enfrentados e as soluções propostas para esse estudo, né? É uma região de estudo que tem muitas passarelas e calçadas, né? Tem trânsito de pedestres o tempo todo, o estudante passando para um lado para o outro, tem muitos postes ali de iluminação bem próximos uns dos outros, né? Ruas e estacionamentos ali, quase que todos os institutos têm um estacionamento próximo, ou atrás, ou na frente, né? Então, tem movimentação de carros, motos durante todo o dia, né? E durante a noite existe uma baixa iluminação em alguns desses estacionamentos. Então, a gente não podia planejar, peraí, vou fazer o levantamento então à noite, já que não dá para fazer durante o dia, porque os pedestres estão circulando, os estudantes estão ali circulando, né? Então, não dava para fazer o levantamento à noite. Então, algumas linhas dessas nós fizemos aos finais de semanas, sábado e domingo, né, para conseguir fazer o levantamento da linha, dada a dificuldade com a movimentação de pessoas ali, né? Um problema que a gente teve foi a irregularidade na disposição dos prédios. Não é como se um bairro planejado, né, onde estão as ruazinhas todas sempre numa mesma direção, as quadras bem definidas, né? Então, a gente tinha que procurar sempre ali geralmente paralelo a um prédio daqueles, que são prédios mais alongados, né? A gente viu, e paralelo ali esticar uma linha e colocar os eletrodos, né? Outra coisa engraçada também, interessante, que a gente enfrenta numa situação de um estudo desses, é a presença dos curiosos. Então, sempre aparece, assim, um servidor, um funcionário terceirizado, um aluno, e a gente está ali agoniado, fazendo medida, olhando para o visor do resistivímetro, e eles param do nosso lado, assim, para perguntar, assim, o que é isso? Que equipamento é esse? O que vocês estão medindo? O que vai acontecer aqui? Então, assim, é uma coisa que acontece e faz parte, né? E a gente está dentro da universidade. Então, a gente está dentro da universidade, a gente está ali para também dar informação para as pessoas. E aí você explica, né? Explica numa linguagem um pouco mais acessível, dependendo, às vezes, muitas vezes não vai ser alguém que é da área te perguntando, às vezes não é nem da área de exatas,
e você vai usar uma linguagem acessível, e você vai falar para eles que você está fazendo um estudo para investigar o que tem de subsuperfície ali, né? Que você vai poder encontrar se tem um aquífero, você fala se tem um aquífero subterrâneo, se tem uma rocha mais dura, se tem mais argilosa ou arenosa, você tenta usar uma linguagem mais acessível e você explica o estudo que está acontecendo ali, né? Geralmente as pessoas ficam assim bem contentes com a informação, né? Bem satisfeitos, acham que é interessante, aí perguntam de que área você é, e aí elas dizem até que vão, às vezes, vou procurar na internet, né, achei isso muito interessante. Aí você aproveita e faz até uma propagandinha, diz, né, passa ali, dá uma olhada no nosso museu, né, então acessa a página, tal, para você saber mais informações, né, que é isso, né, gente, a gente está ali na universidade, está prestando um serviço, né, para a comunidade, e a gente também deve uma satisfação para todo mundo, né, e ser, assim, bem compreensivo com essa situação de curiosos sempre aparecerem. Então, assim, como eu pensei nessa palestra ser para alguém que é bem iniciante nesse tipo de estudo, de levantamento, e coisas básicas podem ser muito interessantes, eu pensei em colocar aqui um checklist para você que vai fazer o seu levantamento, né? Pensar em como providenciar, o que você precisa preparar para você ir a campo, né? De geoelétrica especificamente, né? Então, eu coloquei aqui, preparando-se para um campo em geoelétrica. Você tem uma preparação pessoal. Nessa preparação pessoal, eu diria que você tem que se proteger, né? Para se proteger, você vai usar uma camisa UV, você vai usar calça, você vai usar bota, né? É importante, porque às vezes pode ter algum material cortante ali, resto de material de construção, madeira, com prego, pedregulhos, né? Assim, alguma coisa que você possa pisar e se machucar. Então, bota, chapéu, para se proteger do sol, né? De preferência aquele com proteção para o pescoço, né? Às vezes você protege muito só a frente. Boné não é uma boa ideia, viu? Você bota boné, você protege só a frente do rosto e seu pescoço, assim, ele fica muito queimado. E às vezes você até sofre, assim, uma queimadura de primeiro grau, tem uma insolação, se sente mal depois. Então, é melhor proteger o pescoço. Protetor solar também providencie, é super importante você aplicar. Eu tive um aluno que ele teve, assim, nas mãos, ele levou protetor, ele passou bem no rosto e esqueceu as mãos. E as mãos dele ficaram, assim, super queimadas mesmo, assim, muito vermelhas. Luva. A luva não é obrigatória, depende do que você vai estar fazendo no campo. Se você for ficar só no equipamento, setando as informações ali, fazendo as medidas, anotando informações, você não vai precisar de luva. Mas se você vai ser a pessoa que vai ali para plantar o eletrodo, né, martelar, colocar a linha, é bom ter uma luva, porque assim, com o tempo, dependendo da linha, dependendo de quantos dias você for trabalhar, você vai ficar marretando ali, pegando no cabo e aquilo ali vai machucar a sua mão, né? Então, é bom, assim, para você até mobilizar alguma coisa que tiver no seu caminho, se protege melhor. E garrafa de água para se manter hidratado é super importante. Tem gente que leva isotônico também, mas só a água já é muito bom. Sobre equipamentos e acessórios, né? Você vai precisar, é claro, reservar o resistivímetro. Veja na véspera que ele está carregado, você tem que botar para carregar. Então, tem a bateria interna do resistivímetro, né? Tanto para injeção de corrente, quanto para fazer as medidas, registrar os dados. Alguns resistivímetros, ele também tem uma bateria, uma fonte externa, né? Ou você leva uma bateria mesmo de carro, às vezes pode precisar de um conversor, né? E você providencia essa parte aí para saber que está tudo funcionando, que você vai poder ficar o seu campo todo fazendo a linha ali, não vai ter que parar porque descarregou o equipamento. Você vai precisar, além do resistivímetro, os cabos. Alguns equipamentos, assim, mais novos ou mais modernos, você tem o cabo próprio que vem do equipamento, já com todas as conexões, você vai levar esse cabo. Mas em alguns momentos o equipamento já é antigo, não tem mais aqueles cabos, e você vai levar cabo fio elétrico mesmo, que você preparou com determinada extensão, né? E esses cabos estarão organizados em bobinas.
né? Então, ele vai estar ali numa bobina, com manivela, geralmente, né? E você vai ter que reservar, separar isso, ver que está tudo funcionando, tudo em perfeito estado. Você vai precisar de conectores também. É claro que se for o cabo do próprio equipamento, que já vem com conector, você não precisa de um conector extra. Mas nesse caso em que você providencia os fios elétricos, você faz aquele acessório à parte, você vai precisar de conectores, né? Esses conectores são o quê? Garra jacaré, pino banana, macho e fêmea, né? Então você vai precisar, é claro, levar os eletrodos, né? E no caso dos eletrodos, gente, as barras que eu uso, barras metálicas, geralmente elas têm uns 50 centímetros de comprimento, viu? Mas já aconteceu uma situação de um estudo no aterro que eu precisei usar uma barra de mais de 1 metro, de mais de 1 metro de comprimento. Por quê? Porque era uma região onde tinha uma cobertura assim de vegetação morta, né, de folhas secas, muito grande. Então, quando a gente caminhava nessa área para fazer o levantamento, o pé afundava ali no meio desses resíduos, né, dessas folhas secas, afundava assim bastante, até perto assim da panturrilha, do joelho. Então, o que a gente sabia? Aquilo ali não era o solo propriamente dito, então se a gente fosse plantar um eletrodo ali, tinha que ser um eletrodo bem maior. Então, a gente precisou usar um eletrodo de mais de 1 metro de comprimento ali, foi bem mais sofrido, assim, para marretar, para colocar aquele eletrodo, né? Você vai precisar também marreta, é claro, né, para plantar os eletrodos. Às vezes você precisa de enxadeco, enxada, você pode precisar também de facão, se você tiver que desmatar não, gente. Se você tiver que abrir alguma areazinha pequena ali para botar o eletrodo, né? Às vezes, dependendo, você pode providenciar para no dia anterior e alguém ali fazendo essa abertura desse caminho, falar abrir picada, né? Abrir essa picada para você, uma largura pequena, que dê só para você botar seu eletrodo ali sem mexer na vegetação, né? O mínimo possível. E você vai precisar também a fita métrica, é claro, né? Aquelas bem grandes, de 50, de 100 metros, se você tiver mais do que isso, também para você esticar ali e fazer, né, o espaçamento perfeitamente que você planejou. Você vai precisar de galão para água. Isso eu até esqueci de falar lá adiante, problemas enfrentados, quando você tem uma resistência de contato muito, muito alta, você precisa melhorar essa resistência, você faz molhando ali o eletrodo com água misturada com um pouco de sal, né? Então, você precisa do galão para água. Se no local tiver onde pegar água, você deixa para abastecer os galões lá. Se não, você já vai no carro, já na caminhonete, com seus galões com água já, para você ter como trabalhar. E leva o sal, né? Você vai precisar de acessórios elétricos. Você vai precisar de fita isolante, alicate de corte, alicate de pressão, estilete, pino, banana, macho e fêmea, garra jacaré e fio extra. Isso seria o seu kit de sobrevivência, né? Esses acessórios. Caso algum quebre um fio, dê algum problema, você precisa consertar alguma coisa ali rapidinho na hora. Então, isso vai te ajudar muito. Para montar a estação de trabalho. Se você quiser fazer um levantamento assim, se você puder e quiser e tiver os equipamentos, né, fazer um levantamento assim que seja mais confortável para você, se você tiver cadeira, né, cadeira, o banco daquele desmontável, ou desses de praia mesmo, né, mesa, sombreiro para se proteger, né. Vocês observam que lá quando eu mostrei, naquela primeira foto da gente fazendo a setagem assim, dos dados no resistível, a gente não tinha armado assim uma estação de medida, né? Ali era muito difícil fincar um sombreiro, porque só tinha uma beiradinha de calçada, e depois era asfalto, então não dava para colocar ali, né? Mas a gente trabalhou, estava até um dia nublado, tranquilo, a gente conseguiu trabalhar ali daquela maneira mesmo, né? Mas se você for fazer um trabalho de uma maneira mais confortável, se você puder providenciar esses materiais para ter uma estação de trabalho mais confortável, melhor para você. A lona. A lona é importante porque, às vezes,
mesmo você tendo olhado previsão do tempo, mesmo estando um dia ensolarado, de repente cai uma chuvinha, né? E aí, na hora de cair essa chuvinha, nem sempre você tem tempo de desconectar tudo e sair correndo com o resistivímetro. Às vezes, o melhor mesmo é colocar a lona ali, deixar cair aquela chuvinha, e aí depois você abre o sol ali bonito, você volta e continua sua linha, continua seu levantamento novamente, né? Então, essa foi a minha apresentação. Eu pensei mais em uma coisa assim, falando mesmo do levantamento em si, dos problemas que acontecem e de como é que a gente enfrenta esses problemas. Então, foi uma coisa assim mais da técnica de você estar enfrentando o problema ali, enquanto você direcionando, você comandando esse levantamento, né? Inclusive, teve uma coisa importante que eu esqueci de colocar aí, lembrei agora, que seria rádios comunicadores. Quando você for fazer linhas muito longas, né, às vezes não tão longas, né, mas assim, de certa distância que você já perde o contato visual, é super importante se você tiver os rádios comunicadores. Tudo bem que hoje em dia você está ali com o WhatsApp, né, e você pode mandar uma mensagem rapidinha, vai mensagem, vem mensagem, mas com rádio é muito mais prático, porque você fala ali instantaneamente, você vai passando as coordenadas, passando as informações, né? Então, assim, ter rádio também é muito bom para deixar o seu levantamento mais fluido, né? Para tudo funcionar melhor. Então, gente, eu terminei aqui a minha apresentação. Espero que tenha sido útil para vocês, né? Que vocês tirem proveito, assim, para quem está começando, né? E de repente, assim, possa esclarecer alguma coisa, alguma dúvida. Muito obrigada, Susan, pela sua palestra, foi muito legal. Eu consegui entender bastante coisa que você falou, mesmo que eu não esteja muito por dentro da área da geofísica. Foi bem interessante, foi bem legal. E antes da gente passar para as perguntas, para quem chegou depois, muito prazer, eu sou a Raquel, eu faço geologia na UERJ, e estou aqui hoje junto com o capítulo de geofísica da Rural, representando o projeto Meninas e Mulheres na Ciência, que é o projeto que está em parceria. Não estou ouvindo. Gustavo, só pede para a Susan colocar o fone de ouvido de novo. Isso. Acho que agora ela vai começar a ouvir. Sou Raquel, faço geologia na UERJ, no 8º período de geologia na UERJ. Eu estou representando o Meninas e Mulheres na Ciência, que é um projeto que está em parceria com o capítulo de Geofísica, aqui da Rural, para realizar o projeto de Geofísica por Elas. E enquanto a Susan está se ajeitando ali com o áudio, queria agradecer a presença de vocês, falar que vai sim, Pedro, ficar disponibilizado essa apresentação, não tem problema ter chegado atrasado. Vai ficar salvo aqui no Facebook de Meninas e Mulheres na Ciência. Então, podem compartilhar e fiquem à vontade para fazer perguntas, ainda dá tempo. Que a gente vai fazer todas as perguntas para a Susan. A gente está aguardando. Ela está ali com áudio. Assim que ela tiver com áudio legal, eu vou tentar aqui pelo celular, né? E ela está com um probleminha no computador. Então, a gente já consegue estar tudo ok. Enquanto isso, eu vou botar aí nos comentários para vocês verem alguns modelos das camisas que a Chico Rei fez com a gente, do Meninas e Mulheres na Ciência. E eu acho que como a gente ia falar sobre problemas no levantamento e como resolver, a nossa apresentação aqui teve vários percalços, né? Eu não estou ouvindo, não. E vocês estão com uma peça na gente. Acho que ainda não estou ouvindo da gente. Então, nem pelo celular, gente, eu não estou ouvindo. Tirei o fone, vou colocar o fone de novo. Sim. Tá. Antes estava funcionando. Então, vamos fazer o seguinte, Gustavo. Bem, agora eu não estou. Coloca aí no chat para a Susan as perguntas. Que aí eu faço a pergunta aqui, leio a pergunta para todo mundo. E ela responde. Consegui ouvir agora. Ah, então tá ótimo.
Então, Susan, a gente vai para a parte das Agora eu tô perguntas. ouvindo. Tá cortado, mas tô ouvindo. Tá O Gustavo vendo, colocar a gente, pergunta essa para mim, coisa? tela. Aí eu leio a pergunta para você e você responde. Podemos fazer assim? Então vamos lá. A primeira pergunta é da Winnie Ibanez. Ela perguntou: por que os postes são uma dificuldade? Olha, os postes geralmente é um aspecto construtivo deles, né? Para eles se reto embaixo ali, às vezes ela não é tão pontual embaixo do poste, ela se espalha um pouco para as laterais. Se você for botar o eletrodo muito encostado no poste, provavelmente você vai martelar ali e o eletrodo ele vai dar em cima da base de concreto que segura o poste. Provavelmente, já aconteceu comigo algumas vezes. Então, na hora que eu fui martelar ali, ele encontrou, na hora que bateu, a gente sentiu, olha, não, base de concreto aqui. E aí a gente teve que mudar um pouquinho, mais para um lado ou para o outro, ou mais para frente. É uma coisa que pode acontecer. Enfim, a próxima pergunta foi a tag da Rural State. Ela perguntou: há grandes riscos do lençol freático estar contaminado devido à área urbana? E tem como saber isso através do método elétrico ou teria de realizar perfuração? Tem um risco, sim, né? Agora, assim, essas regiões ali, elas são planejadas, né? Então, elas têm um saneamento, assim, não é aquela coisa de cidade do interior que acontece muito lá no Pará, de onde eu vim, que às vezes não tem a própria pessoa, assim, não tem aquele sistema de esgotamento controlado, né? Ordenado, e a própria pessoa faz a sua fossa seca ou séptica, né? E aí daquilo ao meio poroso encontrar o aquífero e se difundir. Mas assim, existe algum risco relacionado, sim, de ocupar regiões de água, né? Regiões próximas de nascentes, de rios. Você viu que ali é bem irrigada a região, né? Passa o rio, o primeiro estudo, né? Passa ali o rio Sapato, passa o rio Joanes e tem a linha do litoral ali. Então, tem o risco, sim. E o método elétrico é um método tradicionalmente utilizado, né, para fazer esse tipo de estudo. É um método rápido, é um método mais barato, é um método que você consegue fazer com uma equipe pequena também, né? E então, assim, é um método sim, que eu indico para fazer. Em alguns momentos, você pode fazer também, se tiver um eletromagnético, né, um GPR, talvez, você pode também fazer a investigação na área, né? E aquilo vai dar um contraste sim. Beleza? Se vocês tiverem outras dúvidas, podem continuar perguntando, que a gente vai perguntando para a Susan. Então, vamos para a próxima pergunta, que é do Rafael Santos. Ele perguntou: quais são os softwares mais utilizados para realizar a interpretação? Olha, o Res 2D Inv é bem tradicional, tem versão free, né? Versão gratuita que você pode baixar. E tem um que eu tenho usado, esqueci o nome do outro, ó, só porque fez a pergunta, é o que eu estou usando É sempre assim. mais agora. Sumi mente, mas o resto das DL é bem. Lembrei, Zonde. Então, tipo, Não vamos tem para a toda aquela próxima. tecnologia, acontece uma certa instabilidade às vezes, você gera o seu dado, é melhor você gravar
você gravar sua imagem, as informações todas. Às vezes ele fica em estado, e aí ele fecha. Mas, assim, a imagem eu gosto muito da paleta de cores do Zondi, eu gosto mais do que da do Res 2D, porque ele coloca um rosa bem vivo, assim, que dá um contraste, assim, você não fica aquela confusão entre o verde e o amarelo, que eu acho que o do Res 2D ele usa muito um verde e amarelo, e tem uma hora assim que você não consegue saber se é o verde ou se é o amarelo que está ali. Então o Zondi joga logo um rosa pink, bem extravagante, e você consegue ver marcante ali, as você viu nesses meus gráficos que eu mostrei. Acho que foi respondida. É porque demora um pouco para chegar para mim o áudio, mas acho que está respondido. Então, vamos para a próxima pergunta, que é a nossa última pergunta da live. Caso vocês queiram mandar alguma outra pergunta, não dá tempo. Então, por enquanto, é a última, que é da Cláudia Stefani. Ela fala, boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Parabéns pela palestra. Aí a pergunta dela. Existe alguma maneira para minimizar as interferências causadas por aterramento? Alguma técnica de processamento, por exemplo? Certo. Eu estou fazendo leitura labial agora, porque assim, eu não ouvi você falando, mas eu vi que era a pergunta da Cláudia Stephanie, né? Que ela pergunta se tem como resolver esse problema de aterramento, né? Então, se ele compromete muito o dado, tentar fazer outra linha ali no domínio, na região onde você tem interesse, você tenta fazer uma linha paralela mais para frente ou mais para trás. No meu caso, realmente, eu não botei o gráfico, mas ele ficou muito, muito ruim, assim, ficou só quase todo cor-de-rosa o gráfico. Então, não parecia contraste, não aparecia camada, horizonte definido, não aparecia quase nada. Não tinha como fazer de filtragem, algum tratamento no dado mesmo. Então, o que eu, já que eu disse que a palestra era propor soluções também, né, dizer que tem um problema e tentar propor a solução, seria essa, fazer uma linha paralela, mais para frente ou mais para trás, para você conseguir uma informação ali que provavelmente vai ter tomada ali geológica, né, a não ser que seja uma anomalia, uma coisinha muito localizada, né, que provavelmente não teria tanta importância. Beleza. Espero que a Cláudia tenha gostado da resposta. Então, gente, eu queria já ir encerrando a nossa palestra de hoje. E, primeiramente, agradecer a Susan pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo carinho de estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouco do seu conhecimento. Agradeço em nome do SEG Rural de Ofício e do Meninos e Mulheres na Ciência pela sua participação. Se você quiser dar tchau para as pessoas que estavam aqui na live com a gente, pode ficar à vontade para agradecer. Então, Raquel, eu parei de ouvir completamente, né? Parece assim que foi posto à prova, né? Ah, você vai propor soluções, pois resolva essa daqui, né? E aí, essa eu não estou te ouvindo, não. Mas, assim, eu estou vendo aqui, está passando as perguntas, e assim, não veio mais nenhuma pergunta. Então, eu entendi que terminou, é isso? Aí você pode até falar comigo no chat, para eu saber. Enquanto a gente fala Então, eu vou me no chat. eu posso me despedir agora? É isso? Ah, gente, então, Isso olha, mesmo. muito obrigada pelo convite, viu? Para quem não estava presenciando aqui antes dessa palestra, assim, estava eu, a Raquel e o Augusto, assim, aconteceu justamente hoje que testei ontem tudo certo. Hoje o som não saiu nem no computador e agora nem no celular. Eu estava trabalhando aqui com computador e celular. Eu até falei para os meninos que eu estava me sentindo assim, o MacGyver, né? Mas é claro que eles não entenderam porque eles são muito jovens, né? E MacGyver é herói dos anos 80, da minha época. E aí, porque essa coisa, né, do improviso, de olha aqui, resolve ali, mas assim, foi super legal, porque realmente
acontece isso em campo, viu? Isso acontece com a gente. Às vezes a gente planejou, fez o passo a passo, fez o checklist, planejou tudo e pode acontecer, viu? De você ir para campo, chegar lá e de repente cair uma chuva. Inclusive, eu tive uma situação que teve um vendaval, ventos de 90 quilômetros por hora, e assim, com a linha toda armada, era uma fazenda, e a gente teve que sair correndo, todo mundo, e se abrigar dentro do uma espécie de celeiro, assim, a parte onde fica para se proteger do vendaval. Então, assim, acontece mesmo, a gente tem que estar, assim, meio que, leva assim na boa, né, tenta resolver, ou deixa para o outro dia, possível, né, espera passar aquilo ali, e aí você faz o seu levantamento que vai dar certo, viu? Geofísica, dificilmente, assim, da minha vida, poucas vezes eu aproveitei, de um levantamento eu não aproveitei nada, né? Às vezes tem uma linha que ficou ruim, que não ficou muito boa, aí você busca o quê? Uma justificativa para aquilo. Por que aquela linha não ficou boa? Como no caso ali do aterramento, né, que prejudicou meu dado. Então, eu tinha uma explicação. Como eu tinha uma explicação, eu podia já imaginar em como solucionar aquilo ali, né? Como fazer novamente, como repetir, ou como expandir o estudo, no caso, por exemplo, ali da linha de praia, né? Como fazer o estudo ali mais perto da linha de praia, né? Então, tem que saber o problema, enfrentar o problema, para poder eu pensar, assim, em que solução eu proponho para aquilo ali, né? Mas, assim, a geofísica sempre vai conseguir, você vai buscar alternativa e vai conseguir te dar uma resposta, te dar uma solução, que, é claro, você vai casar com outras informações, né, paralelas que você conseguir levantar, como sobre poços na região, né, sobre petrofísica da área, SP que você tenha, geologia da área, é claro, que é super importante para te dar uma informação prévia, né? Então, assim, tem como gerar um relatório, a descrição dos fatos geológicos, geofísicos ali, e dar uma descrição da sua área, produzir um material. Muito obrigada, viu? Acho que acabou. Bem, muito obrigada, Susan, pela sua participação. Galera, siga as nossas redes sociais, que tá passando aí embaixo. Segue o FRRJ e @mmciência. E fiquem ligados que em breve a gente já divulga a próxima palestra. Susan, um beijo, foi um prazer te conhecer e até a próxima. Tchau, gente.